E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vós vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Ezequiel 34, 1-4. A posição de Satanás desde a sua queda. Parece ser um princípio nos negócios governamentais de Deus suportar com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Aparentemente, ele deu ao mundo antediluviano 120 anos para se arrepender de sua iniquidade e aceitar as propostas de sua misericórdia feitas por meio de Noé. Com paciência infinita, ele lidou com Faraó e foi só depois que as 10 pragas não conseguiram amolecer seu coração que ele foi cortado da terra dos vivos. Foi o mesmo com Israel. Seus julgamentos caíram sobre o povo escolhido somente após uma longa e repetida provocação, e mesmo assim, o julgamento começou de maneira suave. No início, eles foram subjugados por vizinhos hostis. Mais tarde, eles foram levados para o cativeiro. Mas não foi até depois de 15 séculos de incredulidade e rebelião que eles foram dispersos por todo o mundo. Da mesma forma, Deus não entregou Satanás ao lago de fogo por ocasião de seu primeiro pecado, mas permitiu-lhe um longo período de liberdade, usado para demonstrar a sua inimizade contra Deus, antes que ele finalmente seja lançado naquele fogo preparado para o diabo e seus anjos. Antes de considerarmos a posição que Satanás tem permissão para ocupar hoje, devemos nos referir novamente, de maneira breve, àquela que ele ocupou antes de sua queda. Em 3 ocasiões diferentes, nosso Senhor descreveu Satanás como o príncipe deste mundo. João 12:31. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. João 14:30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. João 16:11. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. De passagem, seja notado, ele não possui como rei, mas como príncipe, isto é, como alguém que ocupava uma posição subordinada, implicando sua responsabilidade de possuir e reconhecer um acima dele. Quando pode ser perguntado, Satanás se tornou o príncipe deste mundo? Para essa pergunta, pensamos uma resposta dupla pode ser retornada. Primeiro, a palavra de Deus fornece várias dicas amplas que apontam para o fato de que Satanás era o príncipe deste mundo muito antes de Adão ter sido criado. Por essa sugestão, estamos em parte em dívida com o livro do falecido Sr. G.H. Pember, intitulado As Primeiras Idades da Terra. O leitor atencioso de Gênesis 1, sem dúvida, ficará intrigado com o conteúdo dos 2 primeiros versículos. Ele naturalmente perguntará: por que uma terra criada por Deus deve ser sem forma e vazia? Ou, como o hebraico sugere, um desperdício vazio ou ruína. Certamente um criador perfeito não criaria uma terra imperfeita. E ele não criou. Isaías 45:18, que contém as mesmas palavras hebraicas encontradas em Gênesis 1:2, declara expressamente: porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Ou se o hebraico aqui for traduzido como em Gênesis 1:2, a terra, porém, estava sem forma e vazia, ou seja,
uma ruína. Como então harmonizar essa afirmação com Gênesis 1:2? A resposta é: Gênesis 1:2 deveria ter sido traduzido "e a terra ficou sem forma e vazia", ou um desperdício, vazio ou ruína. Mas como e quando isso se tornou assim? Provavelmente muito depois do ponto em mente mencionado em Gênesis 1:1. Entre os versículos 1 e 2 de Gênesis 1, há espaço para um longo intervalo de tempo, durante o qual alguma calamidade terrível ocorreu, resultando na terra originalmente criada por Deus, se tornando uma ruína. Mas que calamidade poderia ter sido proporcional a tal desastre? Nós respondemos que a única resposta que parece ser adequada é a queda de Satanás. Referindo-se novamente a Ezequiel 28, será observado que no versículo 13, Deus declara do querubim ungido: "Estavas no Éden, jardim de Deus". E isso, seja notado, ocorre na passagem antes de qualquer referência ser feita à sua queda. Acreditamos que o Éden, aqui referido, era um jardim pré-adâmico. A outra parte da escritura que aponta para uma terra pré-adâmica e uma que foi habitada, a saber, Jeremias 4, 23, 26. Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Essa é a única outra escritura, além de Gênesis 1:2 e Isaías 45:18, que contém as palavras hebraicas Tohu e Bohu, sem forma e vazio. Parece então que Deus confiou a Satanás o governo desta terra pré-adâmica, tornando-o seu príncipe ou governante. Essa conclusão é totalmente confirmada pela linguagem de Isaías 14, 13, 14, já citado. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Linguagem que certamente implica que a posição geográfica ocupada por Satanás estava abaixo do céu. Portanto, concluímos que, em consequência da apostasia do príncipe deste mundo, seus domínios foram desolados e destruídos por Deus. Em nenhuma outra hipótese podemos explicar a catástrofe que ocorreu entre os dois primeiros versículos de Gênesis 1, resultando em uma terra sem forma e vazia, e coberta pelas águas do julgamento. Em corroboração adicional da posição aqui avançada, a saber, que existia um mundo antes de Adão, um mundo que era habitado e povoado e sobre o qual Satanás governava como príncipe, podemos notar o mandamento de Deus aos nossos primeiros pais de serem frutíferos, multiplicarem-se e encherem a terra, ou seja, repovoar isso. Além disso, a conclusão acima torna mais fácil de entendermos por que Satanás buscaria tentar seduzir nossos primeiros pais e fazer com que eles desobedecessem ao seu Criador, estando cheio de inveja e ódio ao ver um homem colocado sobre o reino que antes ele havia governado. Finalmente, estamos em uma posição melhor para discernir o significado dessa palavra em Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. A palavra hebraica aqui é frequentemente traduzida como preservar. Marque sua ocorrência em Gênesis 3:24, que define bem seu escopo. O uso dela em Gênesis 2:15 parece sugerir a perspectiva de alguém vir a Adão para lutar com ele sobre o direito de propriedade. Isso nos leva à segunda parte da nossa resposta à pergunta: quando Satanás se tornou o príncipe deste mundo? Sugerimos que o governo da terra pré-adâmica foi originalmente colocado nas mãos de Satanás e que após sua apostasia, Deus destruiu seus domínios. Em Gênesis 1, aprendemos que em 6 dias Deus criou o mundo atual em que vivemos agora.
Sobre este mundo, Deus estabeleceu Adão, como em Gênesis 1:28 claramente indica. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. O domínio sobre cada criatura viva conectada com essa terra foi comprometido em suas mãos, conforme Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar o inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites, pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre obras das suas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Mas Adão, por sua vez, apostatou, e Satanás, conseguindo arrancar de suas mãos o cetro da soberania da terra, tornou-se novamente o príncipe deste mundo. Esse caso é claramente provado por Lucas 4, 5, 6. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Satanás declarou que todos os reinos do mundo pertenciam a ele, e Cristo não contestou nem repudiou sua afirmação. Pelo contrário, como foi apontado, 3 vezes ele se referiu a ele como príncipe deste mundo. Mas há mais um pensamento a ser considerado antes de nos afastarmos dessa parte interessante do nosso assunto. Satanás está aqui neste mundo hoje como um usurpador. Este mundo não pertence mais a ele. Ele está aqui somente sobre sofrimento divino. O cetro da terra, por sua vez, foi arrancado de sua mão e em pouco tempo ele será removido desses domínios que agora são propriedade de outro. Em Mateus 13:44, lemos: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. No 38º versículo deste capítulo, aprendemos que o campo é o mundo. Na cruz, nosso Senhor comprou aquilo que Adão perdeu na queda, a terra e o domínio sobre ela. Portanto, em Apocalipse 5, comparando com Jeremias 32, 6, 15, descobrimos que somente Cristo possui os títulos para esta terra. Apocalipse 5. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Portanto, em Apocalipse 5, comparando com Jeremias 32, 6, 15, descobrimos que somente Cristo possui os títulos para esta terra. Portanto, dizemos que Satanás está aqui neste mundo hoje como um usurpador. Cristo é seu legítimo príncipe, o príncipe da paz. Consequentemente, a primeira coisa que acontecerá quando Cristo retornar a esta terra será a remoção
de Satanás dela. Mr. F.C. Jennings, em seu admirável trabalho sobre Satanás, apontou que temos nas Escrituras do Antigo Testamento um tipo confirmatório da usurpação atual de Satanás, ou seja, na história do rei Saul. Mas Saul desobedece, ou usando uma linguagem que sugira o paralelo que desejo manter diante de nós, se achou iniquidade em ti. Veja Ezequiel 28:15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, e foi afastado do seu ofício real. O reino foi tirado dele. 1 Samuel 15, 27 e 28. 1 Samuel 15, 25 a 28. Agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela orla da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo, melhor do que tu. E então Deus ungiu outro rei de sua própria escolha, um rei pastor, Davi. Agora ninguém questiona o fato de que Davi seja um tipo de amado filho de Deus. Por que então Saul não deveria ser também um tipo de seu oponente? Ele certamente o era. Mas esse é o ponto que deve ser cuidadosamente observado e ponderado. Saul mantém o trono de Israel e ainda é reconhecido como rei muito tempo depois de ser divinamente rejeitado. A sentença é pronunciada, mas o julgamento não é executado imediatamente, enquanto Davi, o agora verdadeiro rei, é caçado como perdido sobre as montanhas ou encontra seu refúgio na caverna de Adulão. Deus não intervém imediatamente pelo poder e tira as dignidades do reino de Saul, embora ele tenha perdido todo o título para elas e as coloca nas mãos de Davi. O poder é de Saul, o título é de Davi. O último é rei de júri e o antigo de fato. Você não vê a analogia maravilhosa e clara? Satanás também, embora possa ter perdido todo o título ao trono da terra, consideraremos isso com mais cuidado diretamente. Ainda se apega, como Saul, ao seu poder e dignidade. Reivindica assim, como Saul, todo o poder de seu governo, enquanto o verdadeiro Davi, a quem tudo pertence em título, está, por assim dizer, na caverna de Adulão, onde alguns descontentes, aqueles que não estão satisfeitos com tal condição das coisas, encontraram seu caminho para ele e o reconhecem, mesmo no dia de sua rejeição, como legítimo senhor de todos. Portanto, enquanto Satanás é o príncipe deste mundo agora, somos levados por analogia da história inspirada, como por toda a escritura clara, a considerá-lo como seu príncipe usurpador, um príncipe no poder, mas não em título. No entanto, enquanto agora ele é um usurpador, como Saul era, ainda desde que ele era, também como Saul, divinamente ungido como rei, a dignidade dessa unção ainda permanece sobre ele, de modo que Miguel reconheceu essa dignidade, não falando mal, mas reverentemente, assim como Davi falou de Saul, sempre como o ungido do Senhor, e dizendo: o Senhor te repreenda. A obra de Satanás. Tendo nos debruçado longamente sobre a pessoa de Satanás e a posição que ele ocupou antes e depois de sua queda, passamos agora a considerar sua obra. O apóstolo declarou que não lhe ignoramos os desígnios. 2 Coríntios 2:11. A palavra de Deus não apenas lança muita luz sobre a natureza e o caráter do diabo, mas também nos informa sobre sua obra e os métodos que ele emprega para processá-la. Já vimos que as suas ideias populares das massas em relação à pessoa de Satanás são totalmente errôneas e enganosas. E esse é o caso ainda mais a respeito de sua obra. A crença geral é que Satanás é responsável por toda a iniquidade que pertence à esfera moral. Assim, o homem procura desviar o fardo da responsabilidade de seus próprios ombros, que ele tenta os homens aos pecados de roubo,
embriaguez, vício, pornografia, etc. Enquanto a Escritura da verdade nos revela o fato de que suas energias estão confinadas principalmente ao reino espiritual. Agora, é uma lei da interpretação das Escrituras que a primeira menção de qualquer coisa na palavra de Deus sugere e prevê muito do que é desenvolvido posteriormente. Uma ilustração desse princípio é vista em conexão com Satanás. A primeira vez que ele é trazido diante de nós nas Escrituras Sagradas, seu verdadeiro caráter é revelado. A esfera em que ele trabalha é claramente revelada e os métodos que ele emprega são expressamente estabelecidos. Sua sutileza é indicada no fato de que ele usou uma serpente através da qual se aproximou de nossos primeiros pais. Sua covardia em que ele induziu a mulher em vez de induzir o homem. Sua natureza maligna na medida em que ele mentiu para ela e buscou sua ruína. Seu caráter de tentador na medida em que ele capturou sua vítima por meio de uma isca atraente. Sereis como deuses. Sua esfera de operações na medida em que ele incitou Eva a cometer não um pecado moral, mas um pecado espiritual. Transgressão do mandamento de Deus. Seu verdadeiro objeto de ataque, a palavra de Deus. É assim que Deus disse? Na frase que Deus pronunciou sobre aquela velha serpente, o diabo, o propósito e o programa de Satanás são definitivamente revelados. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. Há muito neste anúncio notável que exige estudo e comentário, mas para nosso propósito atual, nos limitamos a uma declaração: inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Somos informados aqui de que a descendência da mulher, o Senhor Jesus Cristo, deve ser o objeto do ódio implacável de Satanás. Isso nos revela, em uma palavra, a obra de longa data na qual Satanás esteve envolvido. Desde que essa primeira predição messiânica foi proferida no Éden, Satanás tem sido o inimigo da descendência da mulher. A pessoa e a obra do Senhor Jesus foram os objetos de seu ataque. Seus métodos de oposição seguiram duas linhas, a saber, primeiro, uma obra de antecipação e, segundo, uma obra de imitação. E estas vamos agora considerar com alguma extensão. Tendo aprendido que a semente da mulher estava destinada a machucar sua cabeça, Satanás, por meio de antecipação, procurou impedir sua entrada neste mundo. Pode ser que sua primeira tentativa nessa linha seja vista na morte de Abel. Possivelmente Satanás pensou que Abel era a prometida semente da mulher e, por essa razão, incitou Caim, que era do maligno, 1 João 3,12, a matar o seu irmão. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Seu próximo ataque foi mais ousado. Em Gênesis 6, mostra que um número considerável de nefilins, denominados filhos de Deus, seres celestiais caídos, deixaram sua própria habitação. Judas 6. Desceram a esta terra e coabitaram com as filhas dos homens na tentativa de destruir a espécie humana, produzindo uma raça de monstruosidades. Quão perto Satanás teve sucesso nessa tentativa, o estudante da palavra está bem ciente, com exceção de uma única família, Noé e sua casa. Toda a humanidade foi destruída por Deus no dilúvio. Em uma data posterior, Deus revelou a Abraão seu propósito de que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio de sua descendência. Em outras palavras, que o vindouro redentor e destruidor de Satanás deveria ser um de seus descendentes segundo a carne. Portanto, podemos entender
porque cerca de 400 anos depois, quando no Egito a prole de Abraão começou a se tornar numerosa, Satanás novamente tentou frustrar o propósito de Deus, procurando destruir o canal pelo qual a prometida semente viria. Não há dúvida razoável, mas que foi Satanás quem moveu o faraó a emitir o decreto ordenando que todos os filhos do sexo masculino dos hebreus fossem mortos. Em uma data ainda posterior, Deus deu a conhecer ao rei Davi o fato de que o Messias prometido deveria nascer da tribo real de Judá. Pouco depois, encontramos Satanás fazendo outra tentativa de frustrar Deus, como pode ser visto na divisão do reino, quando as 10 tribos fizeram um esforço determinado e prolongado para exterminar a tribo de Judá. Outros exemplos podem ser citados no Antigo Testamento. A conspiração de Amã para matar todos os judeus, etc., em que podem ser vistos os esforços de Satanás tentando impedir o advento da semente da mulher. Mas agora nos voltamos para o Novo Testamento. Quando chegou a plenitude dos tempos e Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, Gálatas 4:4, Satanás prontamente fez um esforço para destruir a vida da criança, Apocalipse 12:4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Através de Herodes, ele matou todas as crianças em Belém a partir dos 2 anos de idade. Mas seu esforço foi em vão, pois sendo advertido de Deus em um sonho, José havia levado a criança pequena e sua mãe e fugido para o Egito. No início do ministério de Nosso Senhor, na tentação, Satanás procurou fazê-lo se jogar para baixo do templo. Um pouco mais tarde, ele despertou tanto o coração dos auditores de Nosso Senhor que lemos, e levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Lucas 4, 29 e 30. Em outra ocasião, quando cansado com o trabalho do dia, Nosso Senhor procurou dormir na proa de um barco. Outra tentativa foi feita contra sua vida. O príncipe da potestade do ar atacou o mar da Galileia em fúria, até que a tempestade foi tão feroz que os discípulos temiam que seu pequeno navio estivesse condenado. E não foi até que o Criador do mundo ordenou que o mar se aquietasse para que a trama do diabo fosse frustrada. Em Mateus 16, 21, 23, podemos aprender como Satanás procurou desviar Nosso Senhor do grande propósito de sua encarnação e missão, tendo declarado que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. Pedro voltou-se para ele e disse: Tem compaixão de ti, Senhor, tenha piedade de ti mesmo, poupe-te de tal humilhação como essa. Mas Cristo imediatamente detectou a fonte da qual emanava esse apelo plausível e virou-se e disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. A trilha da serpente é claramente vista ao redor da própria cruz. Foi lá que o grande inimigo fez sua última resistência antes da morte de Nosso Senhor. Enfraquecido por seus terríveis sofrimentos, torturado por seus inimigos impiedosos, pendurado ali, impotente entre a terra e o céu, Satanás foi quem o desafiou a demonstrar sua deidade, descendo do madeiro cruel. Ó tu, que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Mateus 27, 40. Mas glória ao Senhor abençoado nome, ele nunca vacilou, paciente
e majestosamente ele suportou seus sofrimentos até gritar em triunfo: está consumado. E entregou seu espírito nas mãos de seu Pai. Mesmo assim, Satanás não desistiu. O túmulo no qual o corpo sagrado de nosso Senhor foi colocado, depois de ter sido carregado da cruz, Satanás então fez questão de garantir que fosse selado e guardado com segurança por uma companhia de soldados romanos. Ah, Satanás, se você consegue manter no túmulo esse corpo, você realmente triunfou. Mas não. Mais uma vez, você foi derrotado. Derrotado. O túmulo não pode reter sua vítima. A morte não pode conter o Senhor da vida. Do túmulo, ele se levantou com poderoso triunfo sobre seus inimigos. Aleluia! Cristo ressuscitou e hoje ele vive e está vivo para sempre. Glórias a Deus! Cristo vive, ele reina. Tendo sido frustrado e derrotado então, em todos os pontos, tendo falhado em impedir a encarnação de nosso abençoado Senhor, tendo falhado em impedi-lo de oferecer a si mesmo como sacrifício pelo pecado, tendo falhado em manter seu corpo nos confins da sepultura, cabe a nós indagar se Satanás desistiu em desespero ou não, se ele deixou de atacar a pessoa e a obra do Senhor Jesus, se ele mudou sua atitude em relação ao Filho amado de Deus, ou se ele ainda está processando seus desígnios perversos, ainda se esforçando para frustrar os propósitos de Deus, e se ele está ou não agora visando anular as virtudes da morte expiatória de Cristo. Uma resposta a essas perguntas é da maior importância possível. Novamente, devemos nos voltar para a palavra infalível de Deus se quisermos obter informações confiáveis sobre esse assunto. Na parábola do joio, nosso Senhor expôs os métodos que Satanás está empregando durante o tempo de sua ausência desta terra. Na parábola anterior, nosso Senhor se compara àquele que saiu semeando sementes preciosas, trigo, e na parábola agora diante de nós, ele declara que Satanás também semeou, que ele foi e espalhou joio entre o trigo. Deve-se notar que ele não semeou espinhos nem cardos, mas algo que se assemelhava de tal maneira ao grão genuíno que até o momento da colheita não pode ser distinguido do outro. Então, se vê que o joio, embora tão parecido com o trigo no caule, não dá frutos e não produz aumento. Em uma palavra, então, assim como antigamente a inimizade de Satanás era dirigida contra a pessoa e obra de Cristo por meio de antecipação, agora ele está ocupado em procurar anular as virtudes do sacrifício vicário do nosso Senhor por um método de imitação. Audiolivro Satanás e seu Evangelho, de A.W. Pink. Satanás não é um iniciador, mas um imitador. Deus tem um filho unigênito, o Senhor Jesus, e assim também Satanás, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Existe uma Santíssima Trindade e há também uma Trindade do mal. Apocalipse 20:10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Lemos sobre os filhos do reino. Assim também lemos sobre os filhos do maligno. Mateus 13:38. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Se Deus efetua no primeiro tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade, Filipenses 2:13, então nos dizem que Satanás é do espírito
que agora opera nos filhos da desobediência. Efésios 2:2. Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Existe o mistério da piedade. 1 Timóteo 3,16. Assim também há um mistério da iniquidade. 2 Tessalonicenses 2,7. 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. 2 Tessalonicenses 2,7. Foi-nos dito que Deus, por meio dos seus anjos, sela seus servos em suas testas. Apocalipse 7,3. Dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Assim também aprendemos que Satanás, por seus agentes, deixa uma marca na testa de seus devotos. Apocalipse 13,16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Cristo é a luz do mundo. João 8,12. Então, o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. 2 Coríntios 11,14. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Cristo nomeou apóstolos. Então, Satanás também tem seus apóstolos. 2 Coríntios 11,13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. E isso nos leva a considerar o evangelho de Satanás. E vamos entender agora o evangelho de Satanás. Satanás é o arquifalsificador. Como vimos, o diabo agora está ocupado trabalhando no mesmo campo em que o Senhor semeou a boa semente. Ele está procurando impedir o crescimento do trigo por outra planta, o joio, que se assemelha muito ao trigo na aparência. Em uma palavra, por um processo de imitação, ele tem como objetivo neutralizar a obra de Cristo. Portanto, como Cristo tem um evangelho, Satanás também tem um evangelho, porque ele é o imitador de Deus. Ele quer imitar Deus em tudo, sendo este último um cutelo falsificado do primeiro. O evangelho de Satanás é uma paródia em si, com a qual multidões de não salvos estão sendo enganados. É a este evangelho de Satanás que o apóstolo se refere quando diz aos Gálatas: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Gálatas 1, 6, 7. Esse falso evangelho estava sendo anunciado mesmo nos dias do apóstolo, e uma maldição terrível foi invocada sobre aqueles que o pregavam. O apóstolo continua: mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vós temos pregado, seja anátema, ou seja, seja amaldiçoado. Com a ajuda de Deus, agora nos esforçaremos para expor esse falso evangelho. O evangelho de Satanás não é um sistema de princípios revolucionários, nem ainda um programa de anarquia.
não promove conflitos e guerras, mas visa a paz e a unidade. Não procura colocar a mãe contra os filhos, nem o pai contra seu filho, mas promove o espírito fraterno pelo qual a raça humana é considerada uma grande irmandade. Não procura arrastar para baixo o homem natural, mas melhorá-lo e elevá-lo. Ele defende a educação e o cultivo e apela para o melhor que há dentro de nós. O objetivo é tornar esse mundo um habitat tão confortável e agradável que a ausência de Cristo dele não será sentida e Deus não será necessário. Ele se esforça para ocupar tanto o homem com este mundo que ele não tem tempo ou inclinação para pensar no mundo vindouro. Ele vive como se nunca fosse morrer. Ele propaga os princípios do autossacrifício, da caridade e da benevolência, e nos ensina a viver para o bem dos outros e a ser bondosos com todos. Apela fortemente à mente carnal e é popular entre as massas porque ignora os fatos solenes de que, por natureza, o homem é uma criatura decaída, alienada da vida de Deus e morta em ofensas e pecados, e que sua única esperança reside em nascer de novo. Em contraste com o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Satanás ensina a salvação pelas boas obras. Ele inculca a justificação diante de Deus com base nos seus méritos humanos. Sua frase sacramental é: seja bom e faça o bem, mas não reconhece que na carne não habita nada de bom. Ele anuncia a salvação por caráter, o que inverte a ordem da palavra de Deus. O caráter, sim, é o fruto da salvação. Suas várias ramificações e organizações são múltiplas: temperança, movimentos de reforma, ligas socialistas cristãs, sociedades de culturas éticas, congressos de paz, são todos empregados, talvez inconscientemente, na proclamação deste evangelho de Satanás, salvação pelas obras. O cartão de compromisso é substituído por Cristo, pureza social por regeneração individual, política e filosofia por doutrina e piedade. O cultivo do velho homem é considerado mais prático do que a criação de um novo homem em Cristo Jesus. Enquanto a paz universal é procurada a parte da interposição e retorno do príncipe da paz. Os apóstolos de Satanás não são guardiões de bares e traficantes de escravos brancos, mas são, em sua maioria, ministros ordenados. Milhares daqueles que ocupam nossos púlpitos modernos não estão mais empenhados em apresentar os fundamentos da fé cristã, mas se afastaram da verdade e deram ouvidos às fábulas. Em vez de ampliar a enormidade do pecado e expor as suas consequências eternas, eles o minimizam, declarando que o pecado é meramente ignorância ou ausência do bem. Em vez de advertir seus ouvintes a fugir da ira vindoura, eles fazem de Deus um mentiroso ao declarar que ele é muito amoroso e misericordioso para enviar qualquer uma de suas próprias criaturas ao tormento eterno. Em vez de declarar que sem derramamento de sangue não há remissão, eles simplesmente sustentam Cristo como grande exemplo e exortam seus ouvintes a seguirem seus passos. Deles deve ser dito: porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Romanos 10:3. Sua mensagem pode soar muito plausível e seu objetivo parecer muito digno de louvor, mas lemos sobre eles. Porque os tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se ou imitando em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em um anjo de luz. Não é muito, não é de se admirar, pois que seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. 2 Coríntios 11, 13 a 15. Além do fato de que hoje centenas de igrejas não têm um líder que declare fielmente
todo o conselho de Deus e apresente seu caminho de salvação, também temos que enfrentar o fato adicional de que é muito improvável que a maioria das pessoas nessas igrejas aprendam a verdade para elas mesmas. O altar da família, onde uma porção da palavra de Deus costumava ser lida diariamente, é agora, em grande parte, mesmo nos lares de cristãos nominais, uma coisa do passado. A Bíblia não é exposta no púlpito e não é lida no banco. As demandas dessa era apressada são tão numerosas que as multidões têm pouco tempo e ainda menos inclinação para se prepararem para o encontro com Deus. Portanto, a maioria que é indolente demais para procurar a Deus fica à mercê dos lobos, muitos dos quais traem sua confiança estudando e expondo problemas econômicos e sociais em vez dos oráculos de Deus. Em Provérbios 14:12 lemos: "A caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte." Esse caminho, que termina em morte, é a ilusão do diabo, o evangelho de Satanás, um caminho de salvação pela realização humana. É um caminho que parece direito, isto é apresentado em uma linguagem tão plausível que apela ao homem natural, é apresentado de maneira tão sutil e atraente que se recomenda a inteligência de seus ouvintes. Em virtude do fato de que se apropria de terminologia religiosa, às vezes apela à Bíblia por seu apoio, sempre que se adequa ao seu propósito. Mantém diante dos homens ideais elevados e é proclamado por aqueles que se formaram em nossas instituições teológicas. Inúmeras multidões são enganadas por isso. O sucesso de um cunhador ilegítimo depende muito de quão próximo a falsificação se assemelha ao artigo genuíno. A heresia não é tanto a negação total da verdade, mas uma perversão dela. É por isso que meia mentira é sempre mais perigosa do que um repúdio completo. Portanto, quando o pai das mentiras entra no púlpito, não é seu costume negar categoricamente as verdades fundamentais do cristianismo. Ao contrário, ele as reconhece como subtendidas. Em seguida, passa a dar uma interpretação errônea e uma aplicação falsa. Por exemplo, ele não seria tão tolo a ponto de anunciar corajosamente sua descrença em um Deus pessoal. Ele toma sua existência como uma garantia e, em seguida, dá uma descrição falsa de seu caráter. Ele anuncia que Deus é o Pai espiritual de todos os homens, quando as Escrituras nos dizem claramente que somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas 3:26. E que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1:12. Além disso, ele declara que Deus é misericordioso demais para enviar qualquer membro da raça humana ao inferno, quando o próprio Deus disse: "E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo." Apocalipse 20:15. Novamente, Satanás não seria tão tolo a ponto de ignorar a figura central da história humana, o Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, seu evangelho reconhece que ele é o melhor homem que já viveu. Chama-se atenção para seus feitos de compaixão e obras de misericórdia, a beleza de seu caráter e a sublimidade de seu ensino. Sua vida é elogiada, mas sua morte vicária é ignorada. A importante obra expiatória da cruz nunca é mencionada, enquanto sua ressurreição triunfante e corporal da sepultura é considerada uma das credulidades de uma era supersticiosa. É um evangelho sem derramamento de sangue e apresenta um Cristo sem cruz, que é recebido, não como Deus manifestado na carne, mas meramente como o homem ideal. Em 2 Coríntios 4:3-4, temos uma escritura que lança muita luz sobre o nosso tema atual. Lá nos é dito: "Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto,
nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ele cega a mente dos incrédulos ao esconder a luz do evangelho de Cristo, e ele faz isso substituindo pelo seu próprio evangelho. Apropriadamente, ele é designado diabo e Satanás, que engana o mundo inteiro. Apocalipse 12:9. Ao simplesmente apelar para o melhor que há dentro do homem e simplesmente exortando a levar uma vida mais nobre, é oferecida uma plataforma geral sobre a qual aqueles de todos os tons de opinião podem se unir e proclamar essa mensagem comum. Novamente, cito Provérbios 14:12. Há caminho que o homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Foi dito, com considerável verdade, que o caminho para o inferno está pavimentado com boas intenções. Haverá muitos no lago de fogo de enxofre que começaram a vida com boas intenções, resoluções honestas e ideais exaltados. Aqueles que eram justos em seus negócios, justos em suas transações e caridosos em todos os seus caminhos. Homens que se orgulhavam de sua integridade, mas que procuravam se justificar diante de Deus por sua própria justiça. Homens que eram morais, misericordiosos e magnânimos, mas que nunca se viram culpados, perdidos, pecadores merecedores do inferno e precisando de um Salvador. Esse é o caminho que parece direito. Esse é o caminho que se recomenda à mente carnal e se recomenda a multidões de iludidos hoje. A ilusão do diabo é que podemos ser salvos por nossas próprias obras e justificados diante de Deus por nossas próprias ações, considerando que Deus nos diz em sua palavra: pela graça sois salvos, mediante a fé, não de obras, para que ninguém se glorie. E, novamente, não por obras de justiça, praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou. Talvez uma ilustração da experiência pessoal possa ser perdoada. Alguns anos atrás, o escritor se familiarizou com alguém que era um pregador leigo e um entusiasta trabalhador cristão. Por mais de 7 anos, esse amigo estava envolvido em pregações públicas e atividades religiosas. Mas a partir de certas expressões e frases que ele usou, o escritor duvidou se seu amigo era um homem nascido de novo. Quando começamos a questioná-lo, descobriu-se que ele estava muito imperfeitamente familiarizado com as Escrituras e tinha apenas a mais vaga concepção da obra de Cristo para os seus pecados. Por um tempo, procuramos apresentar o caminho da salvação de maneira simples e impessoal e encorajá-lo a estudar a palavra por si mesmo, na esperança de que, se ele ainda fosse salvo, Deus ficaria satisfeito em revelar o Salvador de que precisava. Uma noite, para nossa alegria, aquele que estava pregando o Evangelho por 7 anos confessou que havia encontrado Cristo apenas na noite anterior. Ele reconheceu, para usar suas próprias palavras, que ele estava apresentando o ideal de Cristo, mas não o Cristo da cruz. O escritor acredita que existem milhares, como esse pregador, que talvez tenham sido criados na escola dominical, ensinados sobre o nascimento, a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo, que acreditam na historicidade de sua pessoa, que se esforçam variavelmente para praticar seus preceitos e que pensam que isso é o que é necessário para a salvação deles. Frequentemente, essa classe, quando atinge a idade adulta, sai pelo mundo, encontra os ataques de ateus, infiéis e é informada de que uma pessoa como Jesus de Nazaré nunca viveu. Mas as impressões dos primeiros dias não podem ser facilmente apagadas e elas permanecem firmes em sua declaração de que creem em Jesus Cristo. No entanto, quando sua fé é examinada com muita frequência, se descobre que, embora acreditem em muitas coisas sobre Jesus Cristo, elas realmente não acreditam nele. Elas acreditam com a cabeça que tal pessoa viveu. E porque acreditam nisso, imaginam que, portanto, são salvos.
mas nunca derrubaram as armas de sua guerra contra ele, se entregaram a ele, nem acreditaram nele verdadeiramente com o coração. A simples aceitação de uma doutrina ortodoxa sobre a pessoa de Cristo, sem que o coração seja conquistado por ele e a vida devotada a ele, é outra fase desse caminho que o homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Um mero consentimento intelectual à realidade da pessoa de Cristo e que não vai muito longe. É outra fase do caminho que o homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Ou, em outras palavras, é outro aspecto do evangelho de Satanás. E agora, meu leitor, onde você está? Você está no caminho que parece direito, mas que termina em morte? Ou você está no caminho estreito que leva à vida? Você realmente abandonou a estrada larga que leva à morte? O amor de Cristo criou em seu coração um ódio e horror a tudo que é desagradável para ele? Você está desejoso de que ele reine? Lucas 19:14. Sobre você? Você está confiando inteiramente em justiça e sangue para sua aceitação com Deus? Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Lucas 19:14. Aqueles que estão confiando em uma forma externa de piedade como o batismo, aqueles que são religiosos porque acreditam que é uma marca de respeitabilidade, aqueles que frequentam alguma igreja ou capela porque é a moda fazê-lo, e aqueles que se unem a alguma denominação porque supõem que tal passo lhes permitirá tornarem-se cristãos, estão no caminho que ao cabo dá em caminhos de morte, morte espiritual e eterna. Por mais puro que sejam nossos motivos, por mais nobres que sejam nossas intenções, por mais bem-intencionados que sejam nossos propósitos, por mais sinceros que sejam nossos esforços, Deus não nos aceitará como seus filhos, até que aceitemos seu Filho unigênito, Jesus Cristo, porque ele é o único caminho para você chegar a Deus. Uma forma ainda mais ilusória do evangelho de Satanás é levar os pregadores a apresentar o sacrifício expiatório de Cristo e depois dizer a seus ouvintes que tudo o que Deus exige deles é crer em seu Filho. Assim, milhares de almas impenitentes são iludidas ao pensar que foram salvas, mas Cristo disse: se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Lucas 13:3. Arrepender-se é odiar o pecado, lamentar-se, abandoná-lo. É o resultado de o Espírito fazer o coração contrito diante de Deus. Ninguém, exceto um coração partido, pode salvificamente acreditar no Senhor Jesus Cristo. Novamente, milhares são enganados ao supor que aceitaram a Cristo como seu Salvador pessoal, mas que não o receberam primeiro como seu Senhor. O Filho de Deus não veio aqui para salvar seu povo em seu pecado, mas de seus pecados. Mateus 1:21. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ser salvo dos pecados é ser salvo de ignorar e desprezar a autoridade de Deus. É abandonar o curso da vontade própria e de agradar a si mesmo. É abandonar o nosso próprio caminho. Isaías 55:7. É render-se à autoridade de Deus, ceder ao seu domínio, sair da rebelião, entregar-nos para sermos governados por ele. Aquele que nunca tomou o jugo de Cristo sobre ele, que não está verdadeiramente, diligentemente procurando agradá-lo em todos os detalhes de sua vida e ainda assim supõe que ele está descansando na obra concluída de Cristo, é iludido pelo diabo. No 7º capítulo de Mateus, há duas escrituras que nos dão resultados aproximados do Evangelho de Cristo e da falsificação de Satanás. Primeiro, nos versículos 13 e 14, entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos
os que acertam com ela. Segundo, nos versículos 22 e 23, muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Sim, meu leitor, é possível trabalhar em nome de Cristo e até mesmo pregar em seu nome, expulsar demônios, curar enfermos. E embora o mundo nos conheça e a igreja nos conheça, ainda assim podemos ser desconhecidos para o Senhor. Quão necessário é, então, descobrir onde realmente estamos, examinar nós mesmos e ver se estamos na fé, nos medir pela palavra de Deus e ver se estamos sendo enganados por nosso inimigo sutil. Descobrir se estamos construindo nossa casa sobre a areia ou se ela está sendo erguida sobre a rocha, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que o Espírito Santo examine nossos corações, quebre nossas vontades, mate nossa inimizade contra Deus, opere em nós um profundo e verdadeiro arrependimento e dirija nosso olhar para o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Finalmente, apenas uma palavra sobre a inevitável condenação de Satanás. Apocalipse 20:10 traz diante de nós o último do grande conflito entre Satanás e Deus. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Por mais poderoso que seja o grande adversário, ele agora tem que lidar com alguém cujo nome é o Todo-Poderoso, por quem ele será lançado naquele fogo preparado para o diabo e seus anjos. E veja bem, irmão, o fogo do inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Não foi feito para o homem. E é para onde você vai, irmão, se você continuar se deixando enganar nessas sinagogas de Satanás. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Selá. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará. Deus nos as extremidades da terra o temerão. A tua salvação é. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos, alegres povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade
equidade, e governarás as nações sobre a terra. Selá, louvem-te a ti, ó Deus dos povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Saúa, a temerão, a temerão. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará. Deus nos abre extremidades da terra o temerão.